Olá, me chamo Elaine Araújo, esse é o Dica de Bibliotecário e hoje nós vamos fazer resenha. Então, vamos fazer a resenha desses dois livrinhos aqui. Ambos são do Ilan Brema, nesse daqui é o Ilan Brema e o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo. E ambos tratam do politicamente correto e sua relação com a formação das crianças. Primeiro, você não pode esquecer de deixar já seu like nesse vídeo, de comentar quando terminar se você gostou ou não, o seu ponto de vista acerca do politicamente correto e tudo mais. Não esquece de fazer isso porque é importante eu trocar essas figurinhas com vocês, o canal foi feito para isso. E ele foi muito feito para vocês, então é importante que vocês sempre verifiquem se você já é inscrito nesse canal. Não esquece de verificar se você já é inscrito, de compartilhar com os amigos, porque é muito importante a gente valorizar os canais que falam sobre coisas que nos é pertinente, que é interessante para a nossa profissão e também, por que não, apoiar os colegas. E falando em apoio dos colegas, também é interessante que você me siga lá no @Dica de Bibliotecária, que é o nosso Instagram, que, aliás, o autor destes livros, o Ilan Brema, me segue lá, já estou esperando ele vir me descer uma cutucada quando eu soltar esse vídeo. Mas, então, se até o Ilan me segue, você não vai me seguir por quê? Então vai lá trocar figurinha comigo e não esquece também de trocar figurinha aqui comigo também, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira resenha. Então, gente, a gente vai começar por esse. E esse aqui, como eu disse, é do Ilan Brema com Luiz Felipe Pondé. Ele é essa edição Páprios Debates. Quem tem medo do lobo mau é o título, o impacto do politicamente correto na formação das crianças, o subtítulo, e a editora é Pápiros. Então, gente, esse livrinho aqui do Ilan Brema e do Luiz Felipe Pondé, ele tá escrito, como eu mostrei para vocês, no estilo podcast. Parece que a gente está lendo uma transcrição de um podcast, no qual temos de um lado o Ilan Brema com a experiência dele com as crianças e temos o Luiz Felipe Pondé do outro lado, com sua experiência enquanto professor universitário e filósofo. Então, o que nós temos basicamente é uma conversa no qual o Ilan fala dessa experiência dele com crianças, mostrando quantas modificações aconteceram nas histórias para as crianças, né? Nesse convívio com as crianças, quantas coisas aí foram filtradas. E em relação ao Luiz Felipe Pondé, ele já vai falar sobre, como ele é professor universitário, ele já vai falar sobre essa experiência que ele tem em lidar com esses jovens que foram criados já dentro dessa bolha maior, digamos assim, do politicamente correto. E eles ambos afirmam, digamos assim, uma confirmação de ambos para que, de fato, eles veem que realmente aconteceu uma mudança muito grande, no qual as crianças estão recebendo muita coisa filtrada e que estão se transformando em adultos que não sabem lidar com certas questões, como tristezas, como ter algo negado. Então, assim, são vários os sentimentos que essas crianças não tiveram, porque já entraram dentro dessa bolha de politicamente correto, no qual a criança não pode sofrer, criança não pode chorar, criança não pode ficar triste, criança não pode ter contato com certas coisas. E acabaram se transformando em adultos que, quando lidam com essas coisas que acontecem na vida adulta, né? Porque a gente, quando cresce, a gente sabe que a gente perde muita coisa aí pega a gente de surpresa. E por essas crianças não terem visto isso enquanto crianças, acabaram se transformando em adultos que, quando acontece, elas não sabem lidar com isso. Então, ambos concordam que realmente politicamente correto trouxe mais malefícios do que benefícios. E eu gostei bastante da leitura, eu li em 2 horas, são 100 e pouquinhas páginas, né, como eu falei, é bem rapidinha a leitura. E assim, se você, como eu, comprar os dois juntos e ler um em seguida do outro, é interessante que você leia primeiro
a Condenação de Emília para depois ler esse. Todavia, se eu tivesse lido primeiro, comprado somente a Condenação de Emília, eu provavelmente não teria. Se eu soubesse, eu não teria. Eu não sugiro, aliás, para você que compre esse, assim, a não ser que você realmente queira ter essa visão filosófica em cima do que o Ilan já falou na Condenação de Emília, porque o que eu vi foi que mais ou menos 50% do que o Ilan falou aqui, eu já tinha visto na Condenação de Emília. E como estava muito fresco, porque eu terminei a Condenação de Emília essa semana, então estava tudo muito fresco na minha mente e eu consegui identificar muita coisa. Então 50% do que eu vi aqui eu já tinha visto ali na Condenação de Emília. Então fica por sua conta e risco. Bom, gente, esse daqui é o outro livro, como vocês podem ver aí. É do Ilan Breman, Condenação de Emília, o politicamente correto na literatura infantil. Aqui nós temos a Emília, é da editora Aletria. Esse daqui ele já vai ter, deixa eu mostrar para vocês aqui a quantidade de páginas, 246 páginas. Essa criancinha aqui, mais robusta do que a anterior, ela já foi o primogênito, né? Porque ele nasceu primeiro, ele é de 2012 e é a tese do doutorado em educação do autor Ilan Breman. Então foi transformado em livro, né? Foi publicado em forma de livro pela Aletria, tá aqui a editora, como vocês viram. E é um livro muito, muito, muito interessante. Obviamente, você que já fez TCC e já sofreu com isso, sabe muito bem que o trabalho tem que ser assim, todo embasado. Então, ou seja, se você tá esperando que seja um livro no qual vai ser só um ponto de vista do autor, não é. Ele realmente usa muitas e muitas fontes para embasar o que ele está falando, para embasar o ponto de vista dele, e isso é muitíssimo interessante, porque praticamente todas as partes que eu discordei dele, eu concordei com ele, se é que me entende. Então, é como eu disse, eu realmente tentei entender o ponto de vista dele, porém não concordei com outras coisas, não colocaria em prática, mas entendo quem colocar. É basicamente isso. Então, aqui no início, como em todo trabalho acadêmico, ele vai fazer uma apresentação acerca do trabalho dele, né, do porquê ele tá falando sobre isso, e ele vai estar falando sobre essa questão do politicamente correto, e daí ele já vai para aquela parte de realmente nos colocar a par da situação, que aí ele vai nos introduzir nessa questão das histórias, de como a infância ainda não era vista como algo separado da vida adulta. Então as crianças, os adultos não tinham cuidados especiais com as crianças. Então o que acontecia? Como os adultos não tinham a vida separada das crianças, todas as informações que chegavam a elas não eram filtradas. Então, a partir do momento que resolveu-se, né, que criou-se essa teoria e fizeram a prática de realmente separar as crianças dos adultos, foi que houve também a questão da educação específica para esse público, né, para essa faixa etária, e passou-se a se preocupar com alguns textos, com essa, que segundo o autor ele chama de higienização, no qual tudo que era da vida adulta, que ainda não era propriamente dito para as crianças, passava por essa higienização, essa filtragem para poder chegar até a criança de uma forma que só era entregue à criança aquilo que aqueles adultos que estavam responsáveis pela educação dela achavam pertinente. Que a história boa, ela tem que ter uma moral, ela tem que ensinar alguma coisa para a criança, e eu já discordo disso há algum tempo. E com os estudos que eu estou fazendo acerca da literatura infantil, eu tenho encontrado mais base ainda para saber que realmente não é coerente, que você sempre repasse para a criança uma literatura que vai ensinar sempre alguma coisa. E, enfim, então ele passa dessa fase, então ele começa aí essa parte de falar, então, dos contos em si, né, da tradição oral que veio
e que muitos adultos, né, muitos escritores foram pegando essas histórias e foram modificando também, censurando. Então não é algo do nosso século, essa questão do politicamente correto, ele não é algo desse século, ele já é algo que já vem aí acontecendo há muito tempo, com muitos viés religiosos, puritanos, políticos, sempre esteve aí em meio a isso. Ele tem até uma parte do livro que eu achei muito interessante, que ele vai falar sobre contextualizar o que ele estava querendo dizer com essa questão do politicamente correto, o quanto isso é meio que sem sentido. E ele também fala dessa questão que o adulto se preocupa muito com a literatura infantil, né, com os livros, com a possível agressão ou violência que exista nesses livros, que a criança esteja em contato e que por isso ela vai se tornar agressiva. Mas ele esquece ao mesmo tempo que muitas vezes a criança ela não vai ler um livro que tem agressões, mas ela vai estar numa casa que acontece agressões. Então é tipo, eu não quero que... Ele até fala disso também, que é em relação aos Estados Unidos, começar a retirar alguns livros das estantes, né, acerca que tem violência ou que tem racismo, qualquer coisa do tipo, enquanto eles são favoráveis ao uso de armas, até armas em casa. Então, é uma coisa assim, que realmente não faz sentido, eu super concordo com o Ilan, né, nesse ponto de vista. No finalzinho do livro, ele vai falar ele vai dar alguns exemplos de obras politicamente corretas e outras que não são. Então, no politicamente correto, ele vai falar sobre esse livro aqui, que aliás eu adoro, e todo mundo que lê, pelo menos na biblioteca que eu trabalho, todo mundo é apaixonado por essa coleção. E ela se chama Quando Me Sinto Bondoso. A coleção é Quando Me Sinto, e aí tem várias, tem raiva, tem o amor, tem vários assim, né, vários sentimentos. Então, ele é da Tracy Moroney, é da editora Ciranda Cultural, e ele usa esse livro como exemplo de algo politicamente correto, porque o texto é muito simples e ele é muito específico acerca do carinho e tal, não tem nada demais, o texto é muito simples, mas que ele fala desse sentimento de carinho, né, da bondade. E como... Então, olha só. Esse daqui é a capa que ele também fala que é o politicamente incorreto e é simplesmente uma arma apontada para a cabeça de uma criança. E ele fala, no caso o título é a Operação do Tio Onofre, e ele vai falar sobre um assalto. Essa criança estava, né, dentro do local onde estava havendo o assalto e vai mostrar a aventura dela até que ela passou a perna no dos bandidos e conseguiu se sair dessa situação. Mas somente pela capa. Eu, Elane, não colocaria na estante. Ah, mas o que importa é a história. Sim, o que importa é a história. Mas eu acho que assim, a gente pode passar pela vida sem ter contato com muitas coisas. Dentre elas, não há necessidade, digamos assim, de você ter contato com um livro numa estante de uma biblioteca infantil com uma arma apontada para a cabeça de uma criança, sabe? Mas é isso, assim, eu acho que tem muitas histórias que as pessoas acabam retirando realmente das crianças, né, porque julgam pela capa, por causa disso ou aquilo. Muitas histórias dessas eu concordo que realmente não haveria necessidade. Por outro lado, eu concordo com o autor quando ele diz que muitas de apresentar essas questões nas obras literárias que as crianças têm acesso, isso pode ajudar que quando elas tenham contato com essa questão, elas saibam lidar melhor, como por exemplo a morte, a tristeza, como elas já viram ali no livro, elas vão poder reconhecer melhor aquele sentimento e saber um pouco, tentar entender um pouco mais sobre ele e tentar lidar da melhor forma com ele, do que simplesmente ter isso excluído da vida delas. Então são vários contrapontos. E mais uma vez eu afirmo, é um livro que vale realmente muito você ler ele e tentar tirar suas próprias conclusões. Ele me deu uma base muito boa de vários assuntos, de várias questões que eu queria dialogar com pais, com professores. Ele me deu um embasamento muito bom de diálogo.
bem como me deu um embasamento para que eu pudesse aprofundar minha pesquisa em outras bases de informação. Então foi um livro que realmente me agregou e eu achei que valeu muito, muito a pena. Minha opinião acerca da minha discordância com o Ilan pode ser que mude de hoje ou para amanhã, dependendo das próximas leituras ou da experiência que eu tiver, né? Que a gente nunca sabe. Mas hoje eu discordo muita coisa, mas 80% do que ele falou aqui eu assino super embaixo. Eu realmente convivo com esse tipo de público, então eu sei que muita coisa que ele falou aqui de fato é coerente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, com o meu ponto de vista, com a minha análise. Não esquece de curtir, de comentar o que você achou e de ver se você já é inscrito, tá bom? Então, beijão e até o próximo vídeo.